Muito bem, galera. Esse é o podcast Pode Contar Sua História. Um podcast que tem o objetivo de nós convidarmos aqui pessoas que nos inspiram, para que possam inspirar vocês também, para que possam compartilhar a sua história, pessoas que nós admiramos. Então, eu vou fazer nessa temporada uma série de entrevistas aqui com amigos, mas com pessoas que realmente têm uma história para contar, pessoas que nós podemos nos inspirar. E hoje eu estou com um grande amigo e uma pessoa que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, Ângelo Vieira. Prazer estar com você aqui, Edson. Muito obrigado pelo convite. Espero fazer jus aí ao convite que vocês fizeram para a gente. Muito bem, Ângelo. Nós vamos aqui, durante o nosso bate-papo, falar um pouco da vida, falar um pouco das experiências, falarmos um pouco dos hobbies e de tudo que move a vida, na verdade, porque a vida não é só o trabalho, mas tudo que está por trás do nosso dia a dia. E eu queria começar pelo fim, falar do hoje. Quem é o Ângelo Vieira hoje? Hoje tenho 52 anos, estou diretor de comunicação e operações da Farmarcas, que é uma grande empresa associativista brasileira, que a gente teve a oportunidade de construir juntos, e tenho como meu desafio no dia a dia gerenciar uma equipe numerosa de pessoas que trabalham aqui em várias áreas que fazem parte da nossa diretoria, mas ao mesmo tempo também gosto muito de viajar, gosto de tocar, gosto de ouvir rock and roll, então é um misto disso tudo que me trouxe até aqui. Legal. Ângelo, você é diretor de marketing e operações, cuida de uma equipe ampla e talvez não, certamente dentro aqui da empresa é que você tem o maior número de colaboradores que respondem de forma direta ou indireta para você e com núcleos muito distintos, né? Você cuida de áreas muito distintas aqui na empresa. E a empresa é uma empresa grande. Nós somos hoje entre os colaboradores diretos e indiretos, mais de 300 pessoas. Uma empresa que tem um faturamento muito grande e uma responsabilidade social muito grande de cuidar de mais de 1.500 farmácias. Como é que é isso para você? Como é que é esse dia a dia? Como é que você se preparou para chegar nesse momento? Edson, eu tive outras experiências que me proporcionaram ter a possibilidade de circular em empresas de portes e de segmentos muito distintos, né? Eu fui bancário, eu tive uma empresa de comunicação, eu trabalhei numa indústria de produção de injetáveis plásticos e isso tudo são experiências, aprendizados que a gente vai carregando conosco. Então, quando você me convidou para fazer parte, né, da construção, da edificação da Farmarcas, eu já trouxe como bagagem essas experiências passadas. Eu tinha, sim, uma intimidade maior com a área de comunicação e marketing, porque fui sócio de uma agência de publicidade, mas a minha formação é administração de empresas. Então, como administrador, também pude conhecer o funcionamento de uma empresa, quais são os pontos importantes da gestão de uma empresa. Então, também tive a oportunidade não só de vivenciar uma área de comunicação de uma forma muito intensa, mas conheço também a área de gestão. Então, a partir do momento que essas experiências passadas me permitiram exercitar, né, aproveitar a oportunidade que surgiu de construir, de constituir a Farmarcas, eu acho que é natural hoje que isso tudo esteja à disposição, né, do que a gente tem no dia a dia para poder fazer com que todas as coisas aconteçam normalmente. Tá, mas ainda assim eu vou insistir um pouco mais nessa pergunta, Ângelo, porque eu te conheço, nós somos amigos, eu te conheço há mais de 20 anos, mas trabalhando com você nos últimos 9 anos, 9 anos, quando você chegou em 2014 para cá. Nós construímos, e aí eu acho que é importante nós compartilharmos com todos que estão nos assistindo ou ouvindo, que nós todos os diretores, nenhum tinha uma experiência administrativa de uma grande empresa. Nós construímos uma grande empresa, nós saímos do zero para construir o que nós somos hoje. Nós somos a 4ª maior companhia do varejo, nós temos mais de 1.500 farmácias, nós somos o maior grupo associativista do Brasil, nós somos uma referência em gestão para muita gente, não só do associativismo, mas do mercado como um todo, e nós construímos isso junto. Por mais que você diga que tem as experiências do passado, nada se compara
ao que você faz hoje? Não, não chegar nem perto. E eu acho que é um aprendizado conjunto, Edson. Nós estamos construindo a Farmarcas, né? Nós trouxemos a empresa até aqui e estamos nos preparando para levar ela mais adiante. Então, quando a gente já tem uma bagagem e tem uma oportunidade, a gente precisa aproveitar e agarrar com toda a força e todo o ímpeto e buscar as qualificações que faltam, as características que são exigidas a partir do momento em que os desafios são colocados. Então, realmente, dirigir uma empresa do porte da Farmarcas é uma responsabilidade muito grande, mas a gente tem uma equipe grande também que a gente veio trazendo, evoluindo, desenvolvendo para nos ajudar nessa missão. Eu acho que ninguém está 100% preparado para atuar com os desafios que uma empresa complexa como a Farmarcas oferece. Mas a gente tem a condição de, no dia a dia, dividir essa responsabilidade com você, com os demais diretores e principalmente com o restante da equipe também. Então, o que eu acho que é importante é a gente estar preparado para viver essa experiência a partir do momento em que a oportunidade aparece. Como é que você se sente, assim, como é que isso reflete para você como realização pessoal quando você entrega, por exemplo, eu vou falar de algumas entregas que você tem, que são muitas, como um encontro presencial que nós colocamos lá no Hotel Holiday Inn e no Promagno, os nossos 1.500 associados, fazemos um encontro de negócio para mais de 5.000 pessoas, depois fazemos um jantar para mais do que 2.500 pessoas, e essa responsabilidade, obviamente, está com a sua equipe, mas está dentro do seu guarda-chuva. Sim. Ou como uma campanha nacional que distribui mais de 2 milhões em prêmio. Como que você pensa lá, voltando no passado, como é que você vê e como é que você se sente em relação a isso? O sentimento é de realização completa, né, como profissional. Então, você citou 2 exemplos de atividades que estão muito no escopo da área de comunicação, então é onde realmente eu tenho uma bagagem mais ampla. Então, fazer um encontro presencial, receber todos os nossos associados aqui em São Paulo e proporcionar a eles e a nós mesmos, né, as experiências que a gente vive ali é algo indescritível. E o mais interessante, Edson, eu acho, é a possibilidade de a cada ano a gente se superar. É trabalhar no desafio de superar a qualidade, a entrega e as experiências e a emoção que a gente viveu no ano anterior. A campanha nacional é um evento brilhante, é um projeto brilhante que nós temos, que além de proporcionar a experiência complexa de executar uma campanha promocional, que no Brasil é algo bastante complexo, principalmente numa empresa no segmento farmacêutico como a nossa, é uma campanha que premia consumidores no Brasil inteiro e que é extremamente complexa de ser realizada por conta do mecanismo de atuação da Farmarcas está dividido em várias redes, muitos estados, muitos associados. Então, a gente ter a condição de entregar um projeto deste vulto é muito significativo e eu fico muito satisfeito de poder participar disso. Ô, Ângelo, claro que quando se chega na posição que você está hoje, de um diretor, liderando uma equipe tão grande assim, liderando vários departamentos, fazendo entregas sensacionais, como a gente mencionou aqui, como tantas outras, você passa a ser uma figura de inspiração. Seja para a sua equipe, para os seus liderados, para todo mundo que trabalha ali com você, que quer entender a carreira, entender como é que você chegou até aqui, como qualquer outro jovem que a gente tem ali a obrigação, às vezes, eventual de falar ou de dar conselho. E aí tem os valores que a gente carrega conosco, aquilo que nós acreditamos que de fato nos ajuda a chegar até aqui. Se você tivesse que, eu sei que é difícil se autoanalisar, se colocar quais são assim esses valores que você carrega consigo que você considera essencial. Edson, eu acho que um valor que eu posso destacar é o valor da disciplina. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, eu sempre tive muito essa noção de ter a responsabilidade de fazer a entrega, de receber a encomenda e ter o compromisso de entregar. Eu acho que a questão da seriedade também com a condição da gente saber que a partir do momento que a responsabilidade chegou, aquilo é a minha entrega, é a minha vida, eu preciso me dedicar e fazer com que aquilo realmente aconteça. Então, acho que disciplina, seriedade, um senso de justiça muito grande que eu tenho também. Então, procuro tomar decisões
avaliando contextos e tendo a empatia de entender qual é a perspectiva do outro lado também. Acho que tudo isso é um conjunto de situações que permitem que hoje a gente tenha um pouco mais de facilidade, digamos assim, para tomar decisões difíceis que a empresa exige todos os dias. Muito bem. Então nós falamos do hoje, eu quero voltar no passado para chegar até hoje novamente. Nessa. Então, 52 anos. Isso aí. Nasceu em? Sou Piracicabano. Piracicabano, 52 anos. Trabalhei, vivi em Piracicaba até os 42, até o momento em que a gente conversou sobre a possibilidade de vir para São Paulo para constituir e edificar essa grande empresa. Como é que foi a infância? Como foi a minha infância? Eu sou filho do seu Paulo e da dona Amélia, tenho 3 irmãos. Meu pai era bancário, minha mãe sempre foi dona de casa, né, doméstica, claro. Então do lar, na verdade, dona de casa, criou os filhos. E assim, a infância, como acho que todos daquela época, a grande maioria das pessoas que eu conheço daquela época, infância é difícil, pouco recurso, estudo em escola, eu até tive a chance de estudar numa escola particular, mas assim, 100% do tempo com bolsa integral, porque a minha mãe ia lá, era um colégio religioso, e a minha mãe ia lá pedir bolsa de estudo para os filhos, e eu sempre tive a oportunidade, até porque também fui bom aluno, então consegui manter as bolsas de estudo, e depois me formei. Na verdade, fui estudar publicidade e propaganda, mas não cheguei a concluir a formação porque já comecei a trabalhar na área. E só fui me formar realmente em administração de empresas muito mais velho já, depois dos 35 anos de idade. Então a infância foi uma infância difícil, mas muito importante para que eu seja hoje o homem, o profissional que eu sou, porque trago muito da inspiração dos meus pais, dos meus irmãos como referência, né, para constituir até a minha própria família, a forma como eu crio meus filhos e tudo. Ô Ângelo, e como é que você veio parar no segmento? Como é que foi sua vida como jovem profissional e como é que você chegou no segmento, no varejo farmacêutico? O primeiro trabalho que eu tive, assim, que eu chamo de oficial, foi como bancário. Eu trabalhava no banco, fui bancário durante 4 anos. Que banco? Banco Itaú. Trabalhei no Banco Itaú durante 4 anos, se eu não me engano, de 86 até 90. Então, foi interessante também, porque era uma organização grande, eu tinha que conviver e interagir com muita gente, mas era um banco ainda naquela época muito analógico, né? O Banco Itaú é até um banco muito digitalizado, talvez um dos mais e um dos primeiros, mas naquela época ainda tudo era muito digitalizado, né? Desculpe, muito analógico, muito papel, muito carimbo. Mas foi uma experiência interessante que já, assim, rapidamente eu percebi que não era a minha praia. Eu não queria ficar trabalhando atrás de uma mesa, batendo carimbo e separando documentos ali. E aí comecei a trabalhar com o silkscreen, que é uma técnica de impressão. E eu tinha um amigo que tem uma empresa... Muito comum naquela época. Naquela época, muito comum. Hoje ainda mais segmentado, mas ainda até essa empresa que eu trabalhei, do amigo nosso lá, que existe até hoje. E foi onde eu comecei a ter um pouco mais de vivência no mundo da publicidade. Conhecer silkscreen, conhecer impressão gráfica, conhecer, enfim, outras técnicas, né, da comunicação, e comecei a gostar bastante desse assunto, até o momento em que fui trabalhar numa agência de publicidade mesmo. Tá. Mas você trabalhou na Drogal? Isso, aí passei um tempo, aí tive algumas outras experiências profissionais, muito difícil a adolescência, a juventude, porque a grana era curta, a gente tinha que rebolar, então eu tentava achar oportunidades, fosse aonde fosse, né? Eu não estava, naquele momento, além de não estar fazendo uma faculdade porque não tinha condição, a grana sendo curta, eu tinha que buscar recursos aonde era possível. Então troquei muito de trabalho naquela época. Foi nessa época também que você foi para música? Foi nesse final da adolescência? Foi sim, foi na época do colegial, conheci pessoas que gostavam mais de bandas de rock and roll, e aí já tocava violão, comecei a tocar na minha casa, na infância, minha irmã tocava violão clássico, então na minha casa sempre teve um violão. E depois que ela parou de estudar violão clássico, o violão ficou lá, e aí até um dia que eu comprei aquelas revistinhas de cifra, e fui começar a dedilhar lá, não sabia absolutamente nada, comecei a olhar a revistinha, tentar tirar uma musiquinha. E aí no colegial conheci um amigo que gostava muito de rock, gostava de punk rock na verdade. E ele comprou uma guitarra e não sabia tocar absolutamente nada. Então a gente combinou de montar uma banda, só que quem tocava violão e guitarra era eu, e ele não sabia nada. Então eu comecei a gostar mais fui me informar, fui estudar um pouco mais de baixo, para que ele pudesse tocar guitarra. E aí a gente foi lá criando as nossas musiquinhas, chamamos um cara para tocar bateria. Vocês tiveram uma aventura na música? Tivemos. Essa foi uma primeira experiência, mas eu tive uma banda de rock no início dos anos 90, né? Era um momento em que o Brasil tinha
um cenário musical bem interessante, assim, o nosso mundo era bem underground, assim, não eram bandas para tocar em rádio comercial e nem para aparecer na Rede Globo, nada disso. Existia um mundo da música underground muito efervescente no Brasil, no início dos anos 90, inspirado pelo movimento grunge dos Estados Unidos, né, que tinha na época bandas como Nirvana, L7, Pearl Jam, enfim, bandas que eu inclusive ouço muito até hoje. E a gente, naquela época, sem internet, sem nada, a referência que a gente tinha eram os discos que os amigos traziam do exterior. Então a gente ouvia aquilo e gostava, e aí começamos a fazer um trabalho parecido, inspirado naquilo, e foi bem interessante, assim, chegamos a fazer vários shows, Brasil inteiro, tocamos em festivais, chegamos a gravar com CDs, e tem um registro desse momento bem interessante, foi bem legal. Chegou a pensar em algum momento que você poderia ser um profissional da música? Já cheguei a pensar, sim. A gente, o que acontece? Como a gente circulava muito no underground, então, assim, a possibilidade da banda estourar, cantando em inglês, inclusive, como a gente fazia na época, era muito pequena, né? Eu já pensei, sim, em viver de música, mas é uma profissão muito, principalmente para músicos não tão qualificados como eu, porque eu não fui nunca estudar música, né? Tudo que eu sei tocar, eu toco por iniciativa própria, por ser autodidata nesse tema. É uma carreira bem difícil, bem sofrida. Do seu tempo ali de festival, dessas coisas, tem alguém que virou... Eu tenho um amigo que toca numa banda na Inglaterra hoje em dia, ele também é publicitário, inclusive chegamos a trabalhar junto depois, o Ricardo Stocco, ele hoje toca numa banda, mora na Inglaterra, toca numa banda lá. E, assim, pessoas que hoje são famosas, como o pessoal do Raimundos, pessoal de bandas como Pato Fu, até com o Capital Inicial a gente já chegou a tocar uma vez, a participar de momentos, né, em que a gente estava juntos ali. Então, não são tão amigos tão próximos, mas são pessoas que hoje são muito famosas, né, e com as quais a gente conviveu muito proximamente na época. A gente não manteve uma amizade. Você toca até hoje? Toco até hoje. Tem uma formação, mas ela está um pouco hibernada, vamos dizer assim, porque assim, está todo mundo também bastante envolvido com as atividades profissionais, mas sempre que é possível, hoje mesmo recebi um recado aqui no Zap que no final de semana que vem a gente vai se reunir para tocar um pouquinho. Legal, então vamos voltar a trabalhar. Volta. Tá vendo? Voltar a trabalhar, senão daqui a pouco a gente começa a viajar aqui, né? Porque é outra preferência que eu tenho, muito interessante. Tá, a gente fala já das viagens. Mas vamos voltar aqui, vamos voltar para associativismo. Conta um pouco da sua história no associativismo, como que você entra e como é que a gente aí cruza, nossos caminhos se cruzam. Conta para a galera. Como eu disse, nessa época mais do final da adolescência, em torno dos 20, 22 anos, eu troquei muito de emprego, porque é aquilo que eu comentei, a gente tinha pouco dinheiro e não tinha formação específica nenhuma, então eu estava sempre procurando uma oportunidade melhor. E uma dessas oportunidades que surgiu foi numa rede de farmácias em Piracicaba chamada Drogal, que hoje é uma grande rede, uma potência também, 400 e tantas lojas, o pessoal lá super nosso amigo hoje. Já era na época, continua hoje, então surgiu uma oportunidade de ser comprador de perfumaria, numa vaga que estava aberta lá, e eu, num desses trabalhos que eu participei, era uma empresa de cotação de preços. Na época tinha muita inflação muito alta no Brasil, todo dia o preço dos produtos mudava, e essa empresa fazia uma cotação para vender essas listas de cotação para os supermercados. Então, todos os supermercados tinham que comprar uma série de produtos, essa lista era uma facilitação naquela época da inflação muito galopante. E um dos representantes que a gente atendia era irmão de um diretor, de um gerente lá da Drogal, que me indicou para o cargo. Então eu comecei no mercado farmacêutico como comprador de perfumaria da Drogal em Piracicaba. Na época a rede tinha 36 lojas, hoje são quase 400, se eu não me engano. E ali foi onde eu também comecei a viver um pouco mais esse mundo de farmácias, né? Comecei a visitar farmácias, comecei a conhecer layout, comecei a entender um pouco mais dessa parte, também naquele momento com interesse muito ligado à parte de comunicação. Foi onde eu conheci o Oswaldo também, que foi depois, muito tempo, meu sócio lá na agência de comunicação, ele trabalhava na Drogal também. Até que um momento eu acabei saindo de lá para aceitar uma outra oportunidade numa empresa que vendia produtos automotivos também, absolutamente nada a ver com o que eu gostava de fazer, mas assim, tentando achar um sentido, um caminho. Aí você já estava casado? Já estava casado com o Danielzinho por vir. Faltava, na época a Carla estava grávida do Dani quando eu trabalhava nessa empresa. E quando o Dani nasceu, 15 dias depois eu fui dispensado dessa empresa. Eu nem era bem um funcionário, era um vendedor autônomo, mas eles já não queriam mais que eu continuasse, também não estava indo bem mesmo, não estava gostando.
Eu sei é que eu estava com um filho de 15 dias e não tinha trabalho nenhum. E, assim, precisando dar um jeito na minha vida. E foi quando o Oswaldo me convidou para participar de uma reunião que ia acontecer na sede da Rede PharmaVip, lá em Piracicaba, porque você ia tomar posse como presidente lá. Então foi aí que os nossos caminhos se cruzaram, dia 1º de setembro de 1998. Eu lembro com carinho, porque foi um dia também de uma virada bem importante na minha vida, porque a partir daquele encontro surgiram outras oportunidades, né? Aí, assim, foi onde começou a formação da empresa de comunicação, que depois eu vinha a ser sócio. Começou a nossa amizade e a gente se aproximou bastante porque fomos visitar farmácias, fomos conhecer distribuidor e começamos a viver eventos do segmento farmacêutico também. Então foi aí que se deu a minha entrada no ramo do varejo farmacêutico. Ângelo, desse dia, né, que você veio como agência, depois nós fomos trabalhar juntos, você me ajudou por um período a edificar, a tocar, porque edificar mesmo a PharmaVip, porque era também uma empresa pequena também. E nós precisávamos fazer até o dia que você escolheu ser sócio do Oswaldo e foi para a agência, mas continuou sendo a agência da PharmaVip e nós continuamos trabalhando juntos de alguma forma. Aí a gente tem uma jornada de cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Sim. E aí nós temos nesse meio aí, o que se a gente fosse fazer um storytelling, um hiato. Não, como é que chama isso? Incidente excitante. Incidente excitante. Sim. Que é o show do Chitãozinho e Chororó, a campanha do agasalho. É verdade. Tá? É legal dar esse contexto para ela, porque foi um desafio interessantíssimo. A gente tinha o desafio de fazer a construção de uma campanha solidária, né, que era uma campanha de doação de agasalhos. Eu acho que, primeiro, contextualizar que já era uma prática dentro Sim. da PharmaVip fazer a campanha do agasalho. Hoje, muitas empresas fazem. Então, até para trazer para os tempos atuais a campanha nacional, de alguma forma, eu sempre estive muito ligado a essa ideia de fazer coisas mais sociais, a trazer essa pegada para a empresa. E a campanha do agasalho já era um sucesso. Em Piracicaba nós tínhamos ganhado prêmio, nós já éramos uma referência e nós resolvemos fazer uma campanha... ir além, né? É verdade. E é isso que é interessante, Edson, porque assim, não tem vida fácil, né? A gente não sabe nunca as consequências das decisões que a gente toma, porque tudo está concatenado, né? É uma grande trama de decisões que vão trazendo a gente para o ponto onde nós estamos. E naquele momento foi um desafio muito grande da gente evoluir a campanha do agasalho, né? Que era fazer um show com um grande cantor e a gente fazer uma doação ainda mais expressiva de agasalhos para atender mais gente. O fato é que o contexto daquela ocasião levou a gente para um fracasso completo, né? Conta para a galera um pouquinho dessa história. A gente tinha tinha feito um projeto para levar o Daniel como o grande cantor e o cara que ia ser o garoto propaganda, né? Na época a gente chamava de garoto propaganda, hoje embaixador. Influencer. Então, na época, o garoto propaganda da nossa campanha ia ser o Daniel, e o Daniel estava estourado, ele era o principal cantor do Brasil naquele momento, e tudo caminhava para ir bem, até que um dia o empresário dele nos ligou e disse o seguinte: ó, a gente pode produzir a campanha, mas vai ter que ser no estúdio do fotógrafo tal, lá de São Paulo, tem que gravar no estúdio lá de produção lá em São Paulo também, tudo influenciando muito fortemente os custos, né, de execução da campanha que não estavam previstos. Então, essa decisão dele inviabilizou completamente a forma da gente fazer a campanha, a gente teve que dar uma solução e nós optamos por trocar o personagem da campanha do Daniel para o Chitãozinho e Chororó, que são até hoje grandes cantores brasileiros, mas que naquele momento não estavam tão em alta quanto o Daniel estava, e a campanha teve que ser reconstruída num formato diferente. E isso, infelizmente, acabou impactando muito decisivamente no resultado, né? A gente até acabamos angariando muitos agasalhos, mas o show de encerramento final foi muito aquém daquilo que a gente esperava, né? A gente esperava em torno de 30 mil pessoas e nós recebemos no máximo ali 3.500 pessoas. Então foi um momento bem difícil, porque a gente teve que tomar decisões muito complicadas ali em função das circunstâncias, né? Então foi um momento em que a gente teve que
tem muita resiliência para superar esse percalço aí. Não sei para você, porque como eu estava lá junto contigo, acho que talvez... Sofremos junto aquela noite, né? Choramos muito juntos aquela noite. Mas acho que foi um grande aprendizado de gestão de crise, né? Sim. Foi um grande aprendizado. Para mim foi um grande aprendizado. Acho que nada, sabe, eu acho que até para que a gente possa evoluir e criar uma resistência maior a qualquer tipo de problema, porque o problema não terminou aquela noite, né? Nós aquela noite ele começou mais, né? Fortemente. Nós contraímos uma dívida muito grande, descapitalizamos a associação, pegamos dinheiro emprestado de associados e ao longo dos próximos 2 anos nós tivemos que fazer um trabalho todo para... A rede teve que dar alguns passos para trás, né, Edson? E isso foi importante, assim, como um aprendizado mesmo, né? Da gente ter condição de enfrentar um problema tão grave, né? E de tomar decisões difíceis, decisões que são complicadas de serem tomadas. E você tem razão, é um momento de aprendizado realmente, porque hoje, em retrospectiva, eu pelo menos consigo me lembrar de quem era o Ângelo profissional responsável por esse projeto naquela época e o quanto hoje eu tenho muito mais cuidado, muito mais atenção, muito mais rigor nas decisões que a gente toma na realização dos projetos, porque aquele aprendizado ficou muito marcado, né? A gente não quer repetir o insucesso que nós tivemos naquela ocasião. Então isso a gente traz como bagagem, é importantíssimo. Eu sei que você tem uma memória de datas, sobretudo de datas, certamente de outras coisas, mas eu me lembro até hoje, nós dentro do ônibus do Chitãozinho Chororó, negociando com o empresário... Para eles subirem no palco, né? Para eles subirem no palco, porque era metade do cachê era pago antecipadamente, a outra metade era paga antes dos artistas subirem no palco. Só que a gente não tinha o dinheiro para pagar, né? Não teve verdadeiro. E aí, assim, por um triz o show não deixou de acontecer, né? A gente teve que ter muita habilidade na negociação ali para convencer os produtores, o empresário, de que éramos, né, pessoas honestas, que a gente tinha feito a nossa parte da responsabilidade, fizemos toda a divulgação do show, tudo foi feito, a estrutura de palco, de luz, estava tudo pronto. A questão é que a gente contava muito com o dinheiro da venda dos ingressos e essa venda não ocorreu. E é importante a gente entender que dentro do contexto não houve o que a gente pode chamar de um grande erro, mas foi um conjunto de fatores que levou aquilo, né, que a gente poderia chamar ou de tempestade perfeita ou imperfeita nesse caso, né? Porque teve a questão do dia que estava muito frio. Eu me lembro que nós tivemos o problema da faculdade que estava em greve e voltou exatamente naquela semana com provas. Eles tinham feito um show em Americanas uma semana antes, né? É isso aí. É a questão de avaliação de cenário, né? Eu acho que isso é um pouco do aprendizado também, você avaliar cenários e naquele momento a gente não tinha esta visão ampla de que todos esses fatores poderiam impactar no resultado do nosso projeto. E hoje a gente já consegue ter uma visão sistêmica muito mais abrangente, um cuidado muito maior de analisar pontos que às vezes parecem distantes, né, de que podem causar pouco impacto. Por exemplo, analisar se a faculdade está em greve ou não, se aquilo tinha ou não impacto no nosso projeto, e a gente depois se certificou de que tinha, né? Mas era um ponto que estava fora da nossa linha de visibilidade. Muito bem, mas aí isso também já foi embora. Mas foi um aprendizado maravilhoso e eu lembro com carinho hoje. E daí nós convivemos cada vez, e eu aprendi a te admirar ainda mais. E aí você vai para a agência, né? E você tem uma outra jornada, um novo recomeço aí de jornada, né? Sim. Durante um tempo eu vivi essa vida mais dupla, de ser responsável pelo marketing da PharmaVip, mas também como responsável pela área de atendimento da empresa, da agência de propaganda, até que, em virtude das decisões que a gente tomou, você optou por vir para São Paulo e eu acabei decidindo também assumir a responsabilidade de desenvolver, de criar com mais dedicação à agência de publicidade. Fiquei lá por 13 anos. Foi um momento muito positivo também, Edson. Muito difícil ser dono de agência de publicidade no interior de São Paulo, no interior do Brasil em geral. Piracicaba é uma cidade grande, mas ela tem uma característica de comunicação muito específica, porque ela está muito próxima de Campinas. Então, os grandes veículos de comunicação, as emissoras de TV, os principais portais, eles estão todos em Campinas. Piracicaba acaba sendo uma subsidiária, quando muito, ou até assim, restrita a veículos de comunicação muito pequenos, de muito pouca expressividade.
Então a empresa ela se sustentou durante muito tempo na parte de comunicação offline, produção gráfica, impressão de material de comunicação, mas tudo a parte impressa, revistas, folders, esse tipo de coisa. Banners, essas coisinhas assim. Exatamente, sinalização, comunicação visual, então coisas de pequeno porte. E uma coisa que também eu preciso dizer que foi muito bom, muito positivo, assim, a experiência, a vivência de ter sido sócio de agência, mas também teve um lado que não é tão positivo, que é o formato como os negócios se dão nesse ramo, né? A gente precisa trabalhar muito e a gente acaba executando muito pouco. A gente faz muito projeto, mas a gente acaba não executando esses projetos que são criados. Os clientes normalmente têm um hábito de pedir, de encomendar uma proposta de campanha publicitária, de planejamento, e a gente tem uma taxa de conversão muito pequena. Então a gente acaba trabalhando muito na criação, no desenvolvimento dos projetos e não tem a satisfação de vê-los realizados, né? Então isso foi me deixando ao longo do tempo um pouco cansado, porque eu via o volume de trabalho, eu sabia da competência que eu e o nosso time lá tínhamos. Os materiais eles eram sempre muito bons, muito criativos, muito bem pensados, mas os clientes invariavelmente ou alegavam falta de recurso, de orçamento, ou diziam que não era para aquele momento, ia fazer no momento seguinte, e a grande parte dos projetos de maior porte, assim, maior visibilidade, projetos para a prefeitura, por exemplo, eram sempre editais que, além de infinitos do ponto de vista da documentação e do material que precisava ser criado, eles eram muito arranjados, né? Muito difícil da gente conseguir viabilizar. Isso foi me deixando um pouco frustrado com a profissão, a ponto de eu chegar por volta de 2013 ali e realmente decidir sair. Ô Ângelo, como você está dizendo, a agência não é tão grande, ela não tinha trabalhos tão expressivos, mas eu conheço várias pessoas que passaram por lá, que foram trabalhar na agência, foram parceiros de vocês, pessoas que inclusive já hoje alguns trabalham conosco ou que já prestaram ou prestam serviço para nós. Por que você acha que passou tanto talento dentro da Ozônio? Qual é a motivação de ter passado tantas pessoas tão competentes que a gente olha aí pelo mundo afora e que está fazendo muito sucesso e que são pessoas que estão desbravando o mundo? Edson, eu poderia dizer a você que, assim, por mais limites que a empresa possuísse naquele momento, ela já era a empresa de maior destaque da região ali naquele momento. O Oswaldo, que foi meu sócio durante muito tempo, ele é professor na época, professor do curso de Publicidade e Propaganda e de Administração de Empresas lá da Unimep, que era a principal universidade lá da região. Então, um pouco desses talentos que acabaram passando pela Ozônio saíram dessa vivência que ele tinha na universidade. Ele dava aula em outras universidades também, então ele identificava ali na universidade pessoas que tinham potencial como alunos, e a agência sempre foi uma agência meio escola, assim, a gente sempre teve pessoas lá na estrutura que ainda estavam em formação, e a gente ajudou a formar também. Então, ainda que os projetos a gente acabasse não botando em prática, não veiculando, mas eles eram criados, eles eram planejados, eles eram desenvolvidos internamente até para que pudessem ser apresentados. E isso foi dando experiência, foi dando expertise para esse pessoal. E realmente, você tem razão, tem muita gente bacana que passou lá, pessoas que depois vieram trabalhar em grandes agências aqui em São Paulo, tem pessoas que estão até fora do país, trabalhando com comunicação até hoje, e a agência também vai muito bem ainda dentro da estrutura do objetivo que eles se propuseram, a agência continua firme e forte lá. Legal. Ô Ângelo, e aí você estava lá na agência lá em 2011, no final de 2011, quando eu tive aqui o insight de montar a rede ultra popular, na verdade as 4 marcas Ultra, Mega, Super e Max Popular, quando nós aqui, eu já na direção da Febrafar, ao longo desse tempo, você estava lá na agência e eu nunca deixei de ter o contato com a agência, né? Sim. Eu me lembro que nós fizemos, quando eu vim para São Paulo, eu fiz a campanha que era o projeto que deu origem à Febrafar, que era o projeto do Fonte Pharma, nós fizemos com vocês. Depois eu fiz os 15 anos da Febrafar também com vocês, a revista de 10 anos da Febrafar foi com a agência. Foram vários momentos que nós continuamos e temos até hoje essa relação. Mas lá em 2011, quando
no final de 2011, começo de 2012, quando eu resolvi montar a Ultra Popular, a primeira marca foi criada dentro da agência, né? Lá dentro da equipe de vocês. Você participou da construção dessa marca? Você estava lá? Sim, estava. A gente não comentou, Edson, mas é importante a gente resgatar que a partir daquele momento em que nós nos encontramos em 98 na PharmaVip, a própria estrutura da agência, ela se aperfeiçoou muito no varejo farmacêutico, no associativismo principalmente, né? Nós atendemos várias outras associações e aquelas outras redes que participavam do movimento associativista no Brasil. Então a gente desenvolveu realmente uma expertise nessa área de varejo farmacêutico muito grande. E isso tudo foi aplicado na época da construção da marca da Ultra e das demais marcas populares. Eu participei do projeto naquilo que me cabia naquele momento, que era a parte de atendimento e um pouco do planejamento também. Eu não sou a pessoa da criação e que desenvolve layouts e tudo mais. Então a equipe toda foi envolvida e eu estava presente naquela ocasião, sim. Mas nem imaginava... Mas ninguém imaginava, né, Edson? Eu acho que assim, é interessante a vida porque é justamente isso. A minha vida começou de novo naquele momento, né? Porque, de certa forma, aquele projeto que acabou se transformando no que hoje é a Farmarcas, ninguém podia sonhar com a dimensão que ele poderia tomar. E é isso que eu acho que é legal, assim, num bate-papo aqui, como uma certa inspiração para as pessoas que talvez mais jovens, que possam estar um pouco ansiosas e né, apressadas em querer resolver suas vidas. O momento da oportunidade a gente nunca sabe quando ele vai aparecer, então a gente precisa estar preparado para quando isso acontecer. No meu caso aconteceu aos 44 anos, que foi quando, a partir desse desenvolvimento, do início do desenvolvimento da Ultra Popular, que surgiu a possibilidade de se aumentar o tamanho do grupo e da empresa se transformar, a oportunidade apareceu na minha vida, né? Então, toda essa jornada que eu contei da minha experiência da música, do meu gosto por viagens, das experiências profissionais que eu tive muitas, porque estava atrás da correria do dinheiro, isso me permitiu chegar no momento em que a oportunidade apareceu, aos quase 44 anos de idade, preparado para assumir o desafio, que a gente também nem sabia a dimensão que ia tomar naquele momento. Exato, mas acho que é importante a gente contar aqui um pouco para a galera, porque essa oportunidade ela não surge simplesmente assim de uma forma tão simplista, né? Porque você já tinha tomado a decisão de sair da agência e recomeçar uma vida profissional no outro mundo. Como eu disse, eu estava um pouco descontente com o meu momento ali na empresa de comunicação, na agência, porque eu estava me sentindo frustrado, eu não estava vendo prosperidade no trabalho que eu estava realizando naquele momento. Eu estava vivendo uma vida de ciclos muito curtos, assim, de pouca satisfação profissional, e sentia que tinha potencial para fazer algo mais interessante, diferente. Quando você sai da agência? Saí em 2013, Edson, eu tinha 42 anos. 42 anos. E aí então você foi saí trabalhar? Completamente sem nenhuma perspectiva. Eu já tinha nesse interim, junto com a minha esposa, montado uma loja de calçados pequena, faturamento super baixo lá em Piracicaba mesmo, estava me aventurando nesse mundo do varejo de calçados. Ela muito mais do que eu, mas assim, eu ficava junto. E saí por um puro descontentamento com a realidade, com a rotina que eu estava vivendo ali. E principalmente porque não estava vendo perspectiva, não estava sendo capaz de influenciar a mudança daquele rumo ali. Então, preferi sair, mas sem nenhuma perspectiva. E mais, a gente tinha acabado de ter a Heleninha, né, que é a minha segunda filha, hoje tem 10 anos, na época tinha 1 ano. Em 2013 foi o ano que ela nasceu, na verdade. Eu saí da empresa quando ela tinha 4 meses. Pode ser um pouco loucura, mas assim, nada é por acaso. Aí acabou rapidamente, já o telefone começou a tocar, algumas propostas começaram a aparecer, pessoas de outras agências que me conheciam e que queriam me contratar. E naquele momento eu acabei aceitando uma oportunidade que o meu cunhado me deu. Ele tem uma indústria de injetáveis plásticos lá em Piracicaba, bastante grande, robusta e tudo mais. E fui trabalhar num ramo completamente fora da minha zona de conforto. Vender vassoura e rodo. Vender vassoura e rodo e organizar uma estrutura industrial complexa ao extremo num segmento que eu conhecia absolutamente nada. Acho que consegui ajudar com a minha forma de ver o negócio, com o meu jeito de lidar com pessoas. Ajudei naquele momento a dar uma boa organizada, eu diria, na estrutura que existia lá, mas não estava feliz, né? Não estava trabalhando num ramo que de forma nenhuma me deixava satisfeito. Então era o trabalho pelo trabalho apenas e esperando chegar o dia do pagamento, porque de fato prazer eu realmente não sentia. E aí...
De repente, toca o telefone, né? E era o seu Edson Tamassia me oferecendo a oportunidade de vir conhecer o projeto, né? Porque até aquele momento em que você me ligou, era só uma ideia, né, Edson? Não tínhamos nada ainda, era uma coisa, inclusive, para o futuro, não era para aquele momento, que era o fato de pegar o escritório que já existia da rede ultra popular e transformar num escritório que era mais amplo, que ia atender outras associações e usar da experiência da ultra popular para disseminar esse formato de gestão para outras redes, que é o que nos trouxe aqui onde nós estamos hoje. Você chegou criando a Farmarcas, criando a marca, né, que chegou criando... Na agência eu acabei tendo um pouco me dedicando e me especializando um pouco nessa questão da criação de conteúdo e principalmente de revisão, Edson, porque, como eu falei, a gente vivia muito de produção gráfica. E a gente chegou a perder muito dinheiro com erro de ortografia e erro de digitação, porque tinha falha na revisão, o material ia para a produção, quando entregava é que o erro aparecia. Então, como a gente perdeu muito dinheiro, eu acabei desenvolvendo uma habilidade especial para fazer revisão ortográfica, porque eu não queria mais ver o dinheiro da agência indo embora porque alguém falhou na revisão. Então, tanto na revisão como na criação de conteúdo, eu acho que eu me especializei um pouco e foi aí mas que me a criação permitiu... da marca também, né? Porque isso. A marca Farmarcas você criou, depois a Big Forte, sim, que foi a primeira rede que nós começamos a administrar fora das populares, foi você também. Tem outras marcas também que eu criei na época da agência, slogans, temas de campanha. A gente fez uma campanha de sorteio de carro na época da Farmavip, que era esquente o frio e concorra um Clio, né? Então, assim, parece bobo hoje, mas assim, na época era diferente, porque... O Clio era um carro recém-lançado, todo mundo que fazia promoção de venda sorteava um Gol, então a gente já foi lá para um carro diferente. Então eu realmente acabei me desenvolvendo um pouco mais nessa parte da criação, mas da criação de conteúdo, né? Não na criação do design ou do layout em si. E é legal, eu sinto muito orgulho de ser hoje o pai da marca Farmarcas, porque de fato foi uma sugestão. E foi seu primeiro grande desafio. E eu vou aqui recordar um momento de quando eu chamei você e conversando com o Paulo, e nós estávamos naquele momento, assim, nós éramos realmente muito pequenos, né? Nós estávamos ainda no escritório onde que nós nascemos, na Avenida Paulista, depois que nós estávamos com o projeto de mudar para Alameda Santos, no segundo escritório, nós tínhamos cerca de talvez 10, 12 funcionários, não mais do que isso. E eu me lembro que eu chamei o Paulo para falar que eu queria contratá-lo e nós não tínhamos, de fato, nenhuma receita que permitisse isso, né? Mas eu tenho a nítida lembrança. Falei, olha, nós precisamos trazer que é um talento e depois a gente entende como é que nós vamos cuidar disso e como que nós vamos evoluir, como nós vamos pagar. Não é muito difícil de todas as outras empresas que eu criei, meio que essa ideia de que nós vamos conseguir, vamos lá e fazemos. É isso. E aí você chega, eu me lembro de aí trazendo para essa ideia da viagem, que é outra atividade que hoje você também tem como hobby, mas também como trabalho, porque você organiza as nossas viagens técnicas. Eu te chamei, você falou, eu venho, mas eu venho depois do próximo mês, que eu tenho uma viagem que eu vou para o Peru. Eu fui para o México naquela época. Sim, pois é uma coisa interessante, porque, como eu disse, como eu vim de uma infância muito humilde, né? Assim, meu pai tinha uma coleção, um fascículo de uma coleção de livros que chamava Gel. É muito antigo, isso na época que se vendia livro, entregava pelo correio, fascículos, e as pessoas colecionavam e tal, e ficava no guarda-roupa em cima do quarto do meu pai, e eu pegava aqueles fascículos e via os países, cada fascículo era um país diferente, então tinha Inglaterra, tinha Andorra, tinha vários países, e eu ficava vendo aquelas fotos lá, e aquilo me chamava a atenção de alguma forma. Eu ficava com vontade de conhecer aqueles lugares e saber, né, ficava encantado por saber que existia. Então, acho que isso foi criando em mim um desejo de conhecer outros lugares, de viver experiências, de conhecer a vida mesmo, a cultura de outros países. E, num determinado momento, eu consegui fazer uma primeira viagem aqui na América do Sul, fui para o Peru, fui para o Chile, e acabou acontecendo um acidente grave, né, na minha primeira viagem, na verdade. Foi a primeira vez que eu fui para fora do país, e a gente foi fazer uma aventura de bicicleta na Estrada da Morte, na Bolívia. É um passeio maravilhoso, incrível, mas ele realmente é bastante perigoso, porque ele é na Estrada da Morte, então já aconteceram muitos acidentes lá. E eu acabei me acidentando, quebrei o punho, machuquei a perna, a bike deu uma derrapada lá, eu acabei não conseguindo me segurar e me machuquei. Acabei ficando 4 dias internado em La Paz, tive que fazer 2 cirurgias.
Então, a minha primeira experiência nas viagens internacionais não foi a mais positiva possível. Quando eu caí, eu estava a 4 horas de distância do hospital mais próximo, no meio da cordilheira lá da Bolívia. Quem conhece talvez saiba o quão inóspita é aquela região. Então, mas mesmo assim, isso não tirou a minha motivação e meu desejo de continuar conhecendo e continuar viajando, né? E quando você me fez o convite, também não era para começar logo em seguida, porque o escritório ainda ia passar por uma adaptação, mas eu já tinha, na verdade, eu não tinha marcado a viagem, porque eu estava trabalhando e não ia conseguir ir. Mas como eu aceitei o convite de começar a trabalhar e já ia sair do emprego, porque a gente ia começar alguns meses depois, eu falei, então agora eu vou viajar. Aí eu fui para o México, fui conhecer lá uma região do México muito linda, inclusive fui para Cozumel, fui para Praia del Carmen, fui conhecer o litoral do México ali, que é espetacular. Acredito. E hoje você lidera, entre outras coisas, as viagens são várias, né? Tanto pessoal como do próprio trabalho, que também é um aprendizado muito grande que nós temos aqui de buscar outros mercados, acessar outros países, entender o mercado. Você lidera a nossa VTI. Exato. A VTI é a nossa viagem técnica internacional, né? Então, é interessante porque, assim, a gente até participando das capacitações, a gente aprendeu que tudo nasce no campo das ideias, né? E uma vez eu brinquei que eu queria ser diretor de VTI, né? Porque se a gente fosse criar uma diretoria aqui, a diretoria que eu queria ser diretor é o diretor de VTI, que é o cara que organiza. Só que naquela época a gente não viajava ainda, né? E hoje a gente faz pelo menos uma VTI por ano. Eu tenho a honra também de ser responsável por esse projeto, que junta duas coisas que eu mais gosto de fazer, viajar e fazer projeto, né? Tirar projeto da gaveta. E sim, a gente se aperfeiçoou muito no jeito de fazer, ela está bastante complexa, porque esse ano, por exemplo, a gente vai visitar a Alemanha e nós vamos levar cerca de 90 pessoas, então é uma comitiva bem grande, isso dificulta muito a logística, a operação de traslado, a operação aérea, parte de tradução simultânea do alemão, tem tradução de alemão para português, de inglês para alemão, é bastante complexo, pessoas que vão sair de várias origens diferentes do Brasil. Mas eu amo fazer, adoro fazer, estou super ansioso para chegar a data. Muito bom. Angelo, como eu disse aqui, acho que é um podcast de inspiração que tem o grande objetivo de conversar com os jovens, conversar com as pessoas e ser uma inspiração. Nós já estamos há 48 minutos conversando e rapidinho. rapidinho. E tinha muita história para contar. Nós falamos do final aqui do momento atual da Parmarcas, falamos da sua entrada, mas tem toda a jornada que nós construímos juntos, transformação de marca, transformação de layout, enfim, tantas outras coisas que serviram muito de experiências aqui, de aprendizado e de transformação. Hoje nós somos responsáveis pela prosperidade coletiva de um grupo muito grande de pessoas e você certamente tem uma contribuição muito, muito grande nisso tudo. Então eu queria te agradecer aqui, agradecer esse tempo e esse compartilhamento aqui das suas experiências, dizer que com certeza nós teremos espaço para mais um podcast desse, talvez falando um pouco mais só do tempo aqui que nós estamos construindo a Parmarcas. Legal, Edson. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu só queria, para encerrar, lembrar um momento quando você me convidou e eu vim participar do primeiro encontro, que eu nem era colaborador ainda e vim participar, era lá no Hotel Bourbon, que eu me lembro que assim que a gente se encontrou, eu olhei naquela estrutura toda que era dentro de uma sala de reunião no hotel e já falei para você, nossa, Edson, mas como é que foi ficar desse tamanho, né? Que já era gigante perto daquele associativismo que a gente conhecia, de uma salinha de 20, 30 pessoas. E hoje a gente coloca 2.600 pessoas num jantar, a gente coloca 6, 7 mil pessoas numa feira de negócios, realmente. E aí, se me perguntarem como é que foi ficar desse tamanho, né? Eu vou responder aquilo que você me respondeu aquele dia. Eu não sei, a gente só foi fazendo, né? E foi aprendendo e foi inovando e a gente nos trouxe até aqui. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigado. E, de fato, realmente é uma jornada fantástica, uma jornada brilhante. Obrigado mesmo, Ângelo. Então é isso, galera. O Pode Contar Sua História tem como objetivo trazer pessoas assim, que consiga, como o Ângelo aqui hoje, compartilhar suas experiências, compartilhar um pouco da sua jornada, servir de inspiração para que nós possamos continuar acreditando nos nossos sonhos. Então, obrigado a todos e até uma próxima.